Pois é. Aí nessa noite eu passei mal. Jantei, né? E aí muitas pessoas falaram, né, que foi devido eu terminei de jantar e sair. Não Aí, fez a digestão. não. Aí quando eu me deitei, né, eu passei mal, dor de cabeça e logo e fiquei sentindo umas grandes palpitações no coração e esse meu braço aqui doía tanto que adormecia e eu não podia nem fechar minha mão. Aí que ele me deu um nervoso muito grande, porque eu via falar que existe aquela doença de derrame, né? Uhum. Ai, eu fiquei bastante nervosa e eu chorava e eu pensava que eu ia ficar com algum defeito, né? Deus me livre, não gosto nem de pensar. A cabeça adormeceu toda. E o braço também, dormente também, e a mão. E doendo bastante. E não foi que logo eu me lembrei que ele já estava perto de chegar em Cruzeiro, o irmão José. Aí eu disse que, naquele momento eu disse que se o irmão José chegasse aqui em Mâncio Lima, eu ia acompanhar ele de onde ele, quando ele chegasse no lugar, primeiro lugar que ele chegasse aqui em Mâncio Lima, eu ia em busca de ver ele e conversar com ele e contar por que eu estava ali para acompanhar ele até onde eu pudesse ir. Porque aí eu pedi a Deus que se eu tivesse o gosto de eu ver o irmão José, eu ia pedir para que ele me aceitasse eu acompanhar ele até onde eu pudesse, para mim ficar boa daquele caso que me apareceu à noite, inesperável, e eu estava bastante nervosa, pensando que aquilo poderia ser uma coisa muito grave para mim. Aí eu disse, e os dias que eu acompanhasse ele, eu ia lavar as pernas dele e os pés dele, que ele era todo chagado de ferida, dele andar na mata, ele andava de pés, ele não andava em nenhuma condução. Desde do estado que ele veio, de Goiânia, que ele era de Goiânia, e ele veio e percorreu esse estado do Acre todo, em todos os municípios de pés. Ele não tinha condução, nem nada. Se era para atravessar rio, ele, às vezes as pessoas davam condução para ele, uma canoa para vir buscar ele. Se não, ele atravessava sem condução, sem canoa, sem barco, sem nada. Ele atravessava com o saco que ele carregava e a cruz. E quando as pessoas olhavam, ele já estava do outro lado do rio. Então, aí eu fiz esse pedido a Deus, que se eu tivesse o gosto de eu ver o irmão José, eu ia lavar todas as chagas que ele tivesse nas pernas dele e nos pés com as minhas mãos, para mim ficar curada daquela dor que eu sentia no meu braço e de tudo que eu estava sentindo, desde a minha cabeça, os meus pés, quando eu andava assim, parecia que tinha um monte de espinha assim, furando meus pés. Assim, como o pessoal fala, né? Aquela formigagem, parecia que tinha um monte de formiga andando nos meus pés. E aí, tudo isso, dor de cabeça, e também na minha cabeça eu sentia assim, muitas vezes que a minha cabeça estivesse assim, ficando adormecida desse lado, do mesmo lado do braço. E pode acreditar que quando no dia que ele chegou na colônia, já todo mundo já sabia, né? Que o irmão José tinha chegado. Aí a mamãe foi só, minha filha, se apronte, se arrume que nós vamos. E nós ia de pés e voltava. Ninguém ia com condução, nem nada. Nós ia de pés e voltava. Muita gente daqui. Aí, e não é que, para encurtar a história, eu fiquei boazinha. Fiquei boazinha. Antes dele chegar aqui no Guarani, às 8 dias que ele estava na colônia, eu já estava bem
já não estava mais sentindo nada e continuando. Todo dia minha mãe fazia mais eu 2 litros de banho, tampava, deixava esfriar, tampava aí, fui no posto, consegui mercúrio, consegui algodão e pomadinha para me levar, para mim fazer o curativo nas pernas dele, que ele era todo chagado, dele andar na mata. Aí os pés dele, as pernas, do joelho para baixo era muita chaga. E eu levava uma bacinha, uma toalhinha, separei só para isso, para enxugar, lavava, quando acabava enxugava e levava açúcar, usada assim, bem machucadinha, numa bolsinha e colocava na minha bolsa para me levar. Tudo eu levava, fazia o curativo. Todo dia, todos os 8 dias na colônia, todos os 8 dias na vila também. Aí, enfim, aí quando chegou no Guarani de novo, Santo Antônio, Santa Rosa e São Pedro. Todos esses lugares que ele ficava 8 dias na igreja, era eu chegava lá com o banho, para banhar as pernas dele. E melhorou. E fala um pouco... E fiquei boazinha. Fiquei boazinha, eu recebi essa graça. Fiquei boazinha. Você acompanhou até o último dia dele aqui? Acompanhei até o São Pedro. Até pra lá, né? Para lá da Santa Rosa. É, pra lá de Santa Rosa, pra lá da Mariana. É, lá no São Pedro. São Pedro, ele fica para lá. Já é de Rodrigues Alves, já é município de Rodrigues Alves, né? Já é mais ou menos isso, para lá, São Pedro. Bem, beleza. Aí fala um pouquinho da sua mãe, da dona Gerson. Dona Gerson foi uma guerreira, né? Rezava o texto todo dia, né? Ela tinha o tempo todo, aquela meiguice. Minha mãe, a nossa família gostava muito dela, não é isso? É. A minha mãe, ela era assim, religiosa. Ela me criou assim, foi a minha primeira, eu acho assim, que ela foi a minha primeira professora que eu encontrei na minha vida, para colocar os meus passos no caminho certo. Ela me ensinou a ler, escrever e contar, o tempo que na época não tinha pré-escolar. E nessa época ela aproveitou que eu ainda não tinha idade de ir para a escola, com 7 anos, é que a gente ia, né, para se matricular. Ela me ensinou dos 4 anos, que a gente já tinha mais um entendimentozinho, até os 6 anos de idade completo. Ela foi a minha professora em casa, me ensinava a ler, escrever e contar. E me ensinava a rezar. Primeiro que tudo era a reza. Ela me ensinou a rezar. Quando eu fui para a catequese, eu sabia todas as coisas que precisava de uma criança saber para ir para a primeira comunhão, porque naquela época a gente fazia a primeira comunhão com 7 anos. E agora, né, é com 10, com 12 anos, né, com 10 anos, agora já atingiu até aí. E antes era com 7 anos. Quando eu fui para a primeira comunhão, eu sabia das coisas da catequese tudinho. Foi só mesmo para complementar, para dizer que eu ia para a igreja, para lá, o padre, que na época era o padre que dava catequese. E ele até admirou, porque ele me perguntava as coisas, né? Dava o catecismo para a gente ler e aprender as coisas, mas antes disso, sempre que a gente ainda não sabia ler direito, né? Ele dava o catecismo para em casa a mãe da gente ensinar. E ele, fora do catecismo, ele perguntava as coisas assim a gente, e ele me perguntava muita coisa e eu respondia. Aí ele foi e me perguntou quem me ensinava as coisas da catequese, porque ele estava vendo que eu estava bem instruída no caminho, né, de fazer a primeira comunhão. Eu disse para ele que era minha mãe que me ensinava em casa. Eu disse, olha como é importante uma mãe colocar seus filhos para rezar e ensinar as coisas de Deus. Ele admirou. Aí para cada um ele dava um livrinho, né, que tinha os mandamentos, tinha as coisas tudinho, tudo.
Naquela época eles não davam a Bíblia, não mandavam os pais comprar a Bíblia, mas dos catecismos, com todas as coisas. E a minha mãe me ensinou, quando eu cheguei para a catequese, eu já estava mais ou menos instruída. Quando foi para ir para a escola também, eu já sabia escrever o nome dela, do meu pai, o meu. Já sabia ler e escrever palavras que ela me ensinou. Quando eu cheguei na escola, eu já não fui dar tanto trabalho. Tudo isso eu devo à minha mãe, né? E eu dizia para ela, mamãe, eu quero ser professora. Ela dizia, minha filha, Deus vai lhe abençoar, Deus te abençoe com essa vocação que você tem. E Nossa Senhora, e eu vou rezar sempre para que você tenha sempre essa vocação de querer ser professora. Eu admirava a minha professora, eu achava bonita ela dar aula e eu dizia, mamãe, eu quero ser professora. Ela dizia, minha filha, o que eu puder fazer para mim lhe ajudar e você ir para a igreja também. E eu também dizia que queria ser irmã. Repara, tudo eu dizia e a minha mãe dizia, mas você vai ser tudo isso, que Deus vai lhe proteger, vai lhe ajudar. Mas você é o Franedi, né? Sim. Aí, Franedi, a minha mãe me colocou em tudo isso e eu não é, como é que eu não é de dizer que eu devo tudo que eu sou à minha mãe? Com certeza. Porque ela me preparou, né? Até porque, Franedi, que até hoje eu nunca me lembrei de me casar. Nunca me lembrei de me casar, porque o casamento hoje em dia, o pessoal está fazendo pela uma brincadeira, né? Hoje se casa, amanhã não está mais casado, e já se casa com outro. E eu nem muito e nem pouco. Para melhor lhe dizer, eu tenho conservado a minha vida até hoje, do jeito que Deus fez com que eu nascesse. E a minha mãe me colocou na igreja, me colocou na escola. E aí meu pai, com 12 anos, meu pai morreu. E eu fiquei na companhia dela, do meu irmão. Meus outros irmãos já tinham morrido. E eu nunca saí do caminho que a minha mãe me colocou, na igreja, na escola. E hoje, eu não tenho mais a minha mãe. Mas tudo que eu sou, eu devo a ela. Porque ela nunca marcou distância para comprar minha farda, comprar meu sapato, as minhas coisas para me estudar. E tudo ela recebeu ainda, a graça de Deus, dela ter eu como filha e honrar ela. Consegui emprego. Com 15 anos eu fui para a sala de aula dar aula. Teve gente que admirou isso. Eu entrei como ajudante da sala porque eu não tinha idade para tomar responsabilidade de uma sala de aula. Eu fui para ajudar. E ela ainda viu tudo isso antes dela morrer. Aí eu fui dar aula, contratada, sem ser permanente, provisória. Por 14 anos eu passei trabalhando sem carteira assinada. Trabalhava provisório. Aí entrava um ano e renovava o contrato de novo, até 14 anos. E eu fui ser professora, a minha mãe viu tudo isso. Fui ser da igreja, primeiro comecei cantando na igreja, né? Aí, com muito tempo, foi que eu passei a ser ministra da Eucaristia, fui ser catequista, tudo isso, mas no começo a minha mãe alcançou eu ser cantora da igreja, professora, tudo isso que eu dizia para ela que eu queria ser. Ela dizia, minha filha, você vai ser, se você tem essa vocação de querer ensinar as pessoas, e eu queria ser irmã também. Agora, quando foi para ser irmã, a minha mãe disse, minha filha, eu não vou aguentar essa saudade de você ir embora e eu ficar sozinha, que eu só tenho você. Eu tenho muita pena de não deixar você ir ser irmã, porque você me serve muito, você é a minha companhia,
Seu irmão sai e tudo, e você é minha companhia. Se você me deixar, eu sei que ela não vai aguentar isso. E eu com pena dela. E as irmãs ainda vieram até lá em casa para vir combinar com a minha mãe para mim ir para o colégio. E aí eu fui e disse para elas que era muito gosto de eu ir. Mas a minha mãe, ela já tinha conversado comigo. Não podia deixá-la só. Não podia deixar. E elas disseram, mas nós vamos embora. Mas se um dia a dona Gerson mudar de ideia e achar que você deve ir, que você quer obedecer a ela, nós vem lhe buscar de todo o gosto. Mas vamos ter paciência, já que ela já disse para você que tem pena de você, porque você é a companhia dela, nós entende. Aí as irmãs colocaram até água dos olhos de ver ela assim, né? E ela dizer que para ela eu ia deixar muita saudade para ela, como filha, né? Que eu fazia tudo pela minha mãe. Sim. É tanto que aí eu não fui. Aí eu fiquei com ela, né? Até um dia, Pranetinha. Minha mãe morreu e eu nunca me casei para mim tirar aquele amor que eu tinha a ela para mim ir embora, para me casar, para ir embora, para morar longe dela. Está na mesma casa? Essa casa aqui é outra. A outra era bem para ali, a nossa casa de madeira. E agora, depois que eu já estava construindo essa daqui quando ela morreu. Ela não teve o prazer dela morar aqui nessa casa comigo. Mas graças a Deus a nossa vida foi toda uma vida boa, uma vida de felicidade. E tudo que eu pedi a Deus, ela ainda viu. Ela viu eu ir para a igreja, para cantar na igreja. Ela viu eu ser professora. Agora, depois que eu passei a ser ministra, ela não teve mais o gosto de ver. Mas lá no céu ela está vendo. Ela está vendo, né, Pranetinha? Tá bom. Obrigado então, Maria. Tudo. Então a minha mãe, ela me segurou muito, porque hoje em dia as mães, às vezes ficam viúva e lá querem casar de novo. A minha mãe não teve isso. Ela foi uma viúva de boa vida e me colocou nos caminhos que ela via que era para mim viver. E hoje eu fiquei, tá? E a minha cunhada está aí doente, o meu irmão morreu. Eu ainda acompanho ela. Ainda cuida, né? Ainda cuido dela. Tudo isso, Pranetinha. Cuidei da minha mãe, estou cuidando ainda dela. É verdade. E dos netos. E dos meus sobrinhos que nasceram tudo na nossa casa, ajudei a criar tudinho. Verdade. José, Antônio, Verôncio e Verônica. Verdade, verdade. Tá certo, parabéns.